gumes, ou dos dois lados. Por isso também é palavra para você. E a palavra que o Senhor quer nos falar hoje à noite é uma profecia do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 12. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Por quê? Porque a mensagem será uma mensagem expositiva, então eu vou recorrer a outros versículos desse mesmo capítulo 12. Em princípio, eu lerei o versículo 5 do capítulo 12 de Jeremias. Está até aqui escrito já, não é? Vamos olhar todo mundo para cá e ler todo mundo junto? Eu vou ler uma vez, depois todos leremos. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Vamos ler todo mundo agora? Se te fatigas correndo, amém. Senhor, em nome de Jesus, cala essa palavra no nosso coração hoje à noite e fala com profundidade a cada um de nós, no nome de Jesus. Graças a Deus. Os profetas falam muito no meu coração. Quando eu estava já talvez no meu 3º ano de seminário, eu fui desafiado por um professor meu, pastor Thomas Wade Akins, um americano, que é um missionário hoje que está no mundo todo, né? Ele viaja com sua esposa Bárbara pelo mundo todo. Recentemente, os dois foram acometidos, inclusive, de Covid. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Inclusive, peço orações por ele, porque já um pouco idoso, muito embora não pareça, tem uma energia incrível, mas teve alguma sequela no pulmão. E ele desafiou os futuros pastores, éramos ainda seminaristas, né, no Seminário Batista em Belo Horizonte, aqui, ao invés de procurasse, porque o seminarista, quando chega no seminário, ele quer ser pastor da primeira igreja, da cidade, ele quer ser pastor, assim, da primeira igreja, de Valadares, Belo Horizonte, e não é só top das galáxias. Mas aí vai chegando o tempo, ele vai ficando sem convite, ninguém convida ele para nada, ele quer ser pastor da primeira, só que é da primeira que aparecer, entendeu? Mas aí aquele professor, ele nos fez um desafio. Ele disse assim: ao invés de vocês quererem se formar e depois se tornarem pastor de uma igreja já pronta, por que vocês não vão plantar uma igreja? Que aí vai ter igreja para todo mundo. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira que eu senti realmente que Deus me chamava para aquele mistério. Então, eu me propus a isso, e Deus, de uma maneira muito linda, que eu posso contar num outro momento, me levou então a praticamente do zero começar uma igreja. Mas sempre aquele chamado foi nos profetas. Então eu tenho pelos profetas um carinho muito grande, principalmente o profeta Jeremias, o profeta chorão. Hoje em dia tem se pregado um evangelho ufanista, né? Um evangelho apenas de glórias, de foguetes, e não tem mais evangelho de choro, ninguém precisa chorar mais. Os cultos, quanto mais agitados, quanto mais efusivos eles forem, melhor. O sujeito vai para casa como quem veio de um show de rock, mas falta lágrima no coração, falta lágrima nos olhos também. E eu gosto de Jeremias porque ele era o profeta chorão. Para os irmãos terem uma ideia, Jeremias, além da profecia dele, escreveu um outro livro. Quem sabe como é que chama esse livro? Lamentações. E não é um livro pequeno não, é grande. É um calhamaço de um livro. Lamentações. Imagina um cara que se propõe a escrever Lamentações. Será que esse livro, se ele fosse vendido separadamente da Bíblia, ninguém compraria? Quem quer livro de Lamentações hoje em dia?
Isso aqui é livro de sucesso, como ser milionário, como obter sucesso, né? O pastor Renato pregava aqui, eu agradeço também pela palavra dele semana passada, né? Ele falou que muitos que escrevem livros como ser milionário, às vezes não são milionários, mas estão escrevendo livro. Hoje em dia nós estamos no tempo em que todo mundo ensina todo mundo aquilo que ele não faz. Mas ele se acha na condição de poder ensinar, ser o treinador, o coach do outro. Jeremias nos ensina na derrota, no choro, numa profecia completamente negativa. A profecia de Jeremias está dizendo que o povo vai para o cativeiro, vai ser preso. O púlpito de Jeremias certamente era um púlpito esvaziado de pessoas, porque a sua mensagem não encontrava respaldo nos anseios do ser humano. E agora, Jeremias, ele, se você olhar aí, se você fechou sua Bíblia, abre de novo, ou acesse seu celular de novo. Como eu disse, eu leria apenas o versículo 5, que é a base da palavra, mas o contexto do capítulo 12, os primeiros versículos, se você acompanhar aí, dá conta de que Jeremias está questionando a Deus. Ele está questionando. Não é? Olha o que ele diz: justo seria, Senhor, se eu te apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, eu preciso falar contigo a respeito da justiça. Jeremias chama Deus e fala: Deus, tem algo que está errado nesse mundo aqui, e eu preciso alertar o Senhor. Tem algo que não é justo, tem algo que o Senhor criou que não é justo. E ele continua, verso 2, aliás, finalzinho do verso 1 ainda, a palavra, duas perguntas: por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. O Senhor está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Aí ele diz: mas o Senhor me conhece, verso 3. O Senhor me prova. O Senhor sabe que o meu coração está com o Senhor. Portanto, Senhor, pega esses camaradas, esses ímpios aí, e arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro. Separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e as ervas se secará de todo o campo? Jeremias está, talvez, no estado daquilo que nós podemos chamar de autocomiseração. O que é isso? É quando a pessoa, ela tem pena de si mesma. Ele está querendo dizer a Deus o seguinte: olha, Senhor, eu sou um cara do bem, um cara de boas, eu sou uma pessoa que estou fazendo a minha parte, mas não estou prosperando, não estou tendo sucesso. Mas tem uns caras aí que o Senhor plantou, eles criaram raízes, eles estão dando fruto, mas só te adoram do lado para fora. Eles não te dão o devido louvor. Mas ele diz, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que o meu coração está em ti. E aí vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus está exatamente, principalmente nesse versículo 5. É nesse contexto que Deus faz essa pergunta. Deus responde com uma pergunta. Sabia que Deus às vezes nos responde com pergunta? E Deus responde a ele: se te fatigas correndo, ou que se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Nessa pergunta, Deus está chamando a atenção de Jeremias para a atual situação que ele estava, em que ele pensava que ele estava fazendo muito, correndo com homens que vão a pé. Será que é muito correr com homens que vão a pé? Depende. Se for com o Marcelo, vai ser. Não é? Ele junta um bando de louco igual ele, sai correndo aqui, vai lá parar no Frei Inocêncio, depois volta. Isso é coisa de doido.
Mas é possível para qualquer de nós? Até o Elcio consegue, que corre 1 hora na ilha, segunda, quarta e sábado, e fica felizão, né? Paguei o de hoje. E Jeremias estava assim, eu estou correndo, 3 vezes por semana na ilha, eu dou a minha voltinha, gasto 1h30, eu gasto 45 minutos caminhando, às vezes 50 e alguns. Mas Jeremias estava assim, Deus, eu estou dando minha volta de segunda, quarta e sexta, e estou muito bem, e não estou prosperando. Deus chama a atenção dele, fala, peraí, você está cansando com os caras que correm? Gente como você? E na pergunta, Deus está fazendo para ele também uma promessa. Olha como Deus está respondendo, perguntando e ao mesmo tempo mostrando para ele que ele quer levar o profeta a um lugar mais alto. Como poderás competir com os que vão a cavalo? Mas não é ele montado num cavalo, não, que aí o mérito é do cavalo. É ele a pé, correndo, disputando, competindo com outros a cavalo. Segura essa aí, tá lançado o desafio para você. Imagina. Mas ele está falando, não é cavalo, pangaré, de carroça, que puxa entulho, não. Imagino que deve ser os melhores cavalos daquela região do Oriente, né? Aliás, o cavalo foi de lá, né? Das Arábias, etc. Né? No Brasil não tinha cavalo, por exemplo, quando chegaram aqui, os portugueses foram tudo trazidos para cá. Então está se falando de cavalos top, de cavalos que realmente são os melhores. E Deus está dizendo, Jeremias, você está achando que você está fazendo muito, pois eu quero que você corra com cavalos, e o que você está sofrendo ou passando agora é simplesmente um treinamento para eu te levar para a altura do que eu quero que você faça. O nosso lema para esse ano é esse: ir além. Apesar do vírus, apesar da situação, apesar da economia, apesar de tudo, a igreja não pode parar. Ela precisa ir além dela mesma. É isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando como igreja para ir além. Deus está nos chamando para o caminho da excelência. Talvez alguns de nós estejamos já cansados e pensando, já fiz tudo que eu podia fazer, já dei minha contribuição, estou cansado. E estamos dizendo, Senhor, por que os outros estão prosperando? Eu cheguei num ponto do meu ministério que eu pensava assim, eu ficava olhando outros ministérios, pensando, por que eu trabalho tanto, faço direitinho, e não tem esse crescimento exponencial? Aí marquei um dia de conversar com o pastor Paulo Mazzoni, que é o pastor da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, uma história linda, uma igreja que ele assumiu com 300 e poucos membros, hoje números já passam de 10 mil pessoas. E marquei, fui lá descobrir o pulo do gato. O que eu estou fazendo errado? Aí disse para ele, olha, contei um pouco da história, eu já o conhecia assim de eventos e tal, mas nunca havíamos sentado para ter aquela conversa. E eu saí muito feliz, porque não foi uma conversa onde ele falou dos números mirabolantes, mas ele falou das dificuldades que ele enfrentava. E eu percebi que, guardadas as devidas proporções, os mesmos problemas que eu tinha na minha igreja de 500 e poucos membros, ele também tinha, proporcionalmente, muito mais do que os que eu tinha lá, ele tinha na igreja dele de 10 mil membros. Não, eu saí feliz não porque ele tinha problemas, mas porque nós
precisamos, apesar dos problemas, superar. Ir além é isso. E a palavra de Deus a Jeremias nos ensina que para ir além, a primeira coisa que nós precisamos fazer são as perguntas corretas a Deus. O que é que nós estamos perguntando a Deus? Qual o nosso grau de relação com Deus? Eu costumo dizer que tem pessoas que a vida de oração delas se resume a pedir para Deus reservar vaga de garagem no shopping. Vê se está na hora do almoço, você precisa resolver algo rápido, precisa achar uma vaga de garagem rápida. Em Belo Horizonte, as irmãs sabem, isso não é fácil. Vaga de garagem é um problema, dependendo de onde você vai. É melhor você ir a pé, às vezes, de Uber ou do que for, porque não acha lugar para estacionar nem na rua. E tem crente que a vida de oração dele é essa: ó Senhor, arruma uma vaga para mim. Ó Senhor, abençoa que não chove hoje. E eu vou dizer, e aí minha esposa brinca comigo e fala assim: você é muito cético. Aí outro dia a gente estava passando, e a hora que eu estava chegando em determinado local, estava saindo um carro. Aí eu entrei. Ela falou assim: você não acredita, mas foi Deus que deu essa vaga. Eu falei: não, eu acredito. Eu só acho que a gente não pode ter só esse nível de oração com Deus, de pedir vaga de garagem, de pedir para resolver o meu probleminha do dia a dia, e depois, quando eu não tenho probleminha nenhum para resolver, eu me esquecer dele. A nossa vida de oração, ela precisa passar pelas perguntas corretas que nós devemos fazer a Deus. Jeremias estava fazendo as perguntas erradas, porque as suas perguntas se baseavam no que ele via do sucesso dos outros. A pergunta de Jeremias é: por que os ímpios prosperam, se eles não servem ao Senhor? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz. Por que os outros prosperam? Por que as outras igrejas crescem, né? Por que o meu negócio não prospera? Por que o meu ministério não deslancha? Por que a família do outro parece melhor que a minha? É assim que você está fazendo pergunta a Deus? A pergunta está errada. E pergunta errada, a resposta é errada. Jeremias estava aqui a ponto de desistir do seu chamado. E ele enfrentava uma crise pessoal tão grande que ele estava completamente desanimado do ministério. Você já ficou desanimado de alguma coisa? Eu acho que a maior arma de Satanás, ela se chama desânimo. Essa é a maior arma de Satanás contra nós. Essa é a maior arma que ele usa para realmente nos derrotar. E eu posso dizer que quando Deus me deu essa palavra, uns 3 anos talvez atrás, eu estava nesse ponto. Eu me perguntava, dizia: Senhor, você que esse negócio de ministério, como é que vai ser isso? Eu vou tirar uma folga desse negócio. Eu não estou aguentando mais. E eu me achava muito bom. E às vezes era incomodado pelo sucesso dos outros. Se a sua pergunta a Deus é por causa do seu incômodo, por causa do sucesso dos outros, está errado. Talvez o momento de crise, de dificuldade que passamos é tão somente um tempo de preparação de Deus para a nossa vida. Ou seja, para fazer as perguntas corretas, nós precisamos parar de nos incomodar com os outros e às vezes parar de olhar para nós mesmos. Olha o que ele diz no verso 3: Tu me conheces, Senhor, Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Ele queria ensinar a justiça a Deus. Ele dizia: Deus, o Senhor não está sendo justo, eu que sou um cara bom, o Senhor não está me prosperando. E tantos outros aí, o Senhor está prosperando? Então, as nossas perguntas a Deus, se quisermos realmente ir além de nós mesmos, é preciso tirar os olhos dos outros e também deixar de lado esse sentimento de comiseração. Eu estou fazendo tudo certinho, eu já dei o que eu podia, eu já fiz o que eu podia. E passar a ter um coração ensinável, um coração
que busca ver como Deus vê. Infelizmente, nas igrejas, em todos os lugares, mas principalmente nas igrejas, nem todos têm um coração ensinável. Como eu disse, muitas pessoas querem ensinar, mas não querem aprender. Porque o caminho do aprendizado não é um caminho fácil. É um caminho que requer humildade. E para isso é preciso entender que Deus tem uma visão para a sua igreja. Deus tem uma visão, um querer, um desejo para a nossa vida em particular. E depois que Jeremias, ele diz isso tudo para Deus, Deus vai mostrar para ele que ele tinha uma visão, ou um lugar onde Jeremias deveria chegar, que era o lugar da excelência, não é o lugar da mediocridade. Muitos de nós estamos na mediocridade, na nossa vida pessoal. O que é ser medíocre? É estar na média, isso é ser medíocre. Não é o aluno lá da escola que tira a média? Na minha época, os boletins, minha época de estudante, do ensino fundamental e médio, tinha as cadernetas, coisa de antigamente, hoje é tudo computador. E a caderneta vinha a nota azul ou vermelha. Não era assim? E o medo da gente era a caderneta vir, e quem ia buscar a caderneta no final de cada trimestre ou quadrimestre eram os pais. Tinha que ir lá. Não dava para o filho levar, não, ele tinha que ir lá pegar. E aí a gente tremia nas bases, porque a gente mais ou menos acompanhava, com medo de vir uma nota vermelha, porque tirar a nota vermelha, aquilo parecia que era o nosso sangue que estava ali naquela caderneta, Tirar a nota vermelha era triste. E aquela caderneta, ela mostrava então a média, Se você tirasse abaixo da média, era vermelho, acima era azul. Muitos cristãos, eles querem estar na média. Não estou no vermelho. A média no seu, acho que era 60, Abaixo de 60 era vermelho, em 100. Então você lutava que fosse 60, fosse 60,5, mas que não fosse 59, porque 59 era vermelho. Tem muito crente assim que ele fica no limiar. Opa, passei. Deu. Minha oraçãozinha aqui básica, deu para passar. A minha vidinha, deu para fazer. O meu ministério, mais ou menos, meia boca, deu para continuar. Mas não é isso que Deus quer de nós. Correr com homens que vão a pé, qualquer um pode correr. Somos seres humanos. Agora, será que é humanamente possível alguém correr com um manga larga, marchador, esses cavalos de corrida? Humanamente é possível isso? Não é. Nem o maior corredor de Olimpíada conseguiria correr e ultrapassar um cavalo de corrida. Não conseguiria. Então Deus está nos chamando, naquele versículo que estava aqui, pode deixar, não precisa voltar ele não, está na sua Bíblia aí, para correr com cavalos de corrida, e isso é extraordinário. Isso não é da ordem do natural, isso é da ordem do extraordinário. Isso não é obra humana. É preciso olharmos para uma visão de Deus para além da nossa visão, para levar a lugares que nós nunca fomos, para atingir pessoas que nós nunca atingimos, para sermos maridos como nós nunca fomos, esposas como nós nunca fomos, crentes como nós nunca fomos, ministros como nós nunca fomos. Isso é correr com cavalos, é isso que Deus nos chama, primeira igreja. É a isso que Deus te chama, meu irmão, minha irmã. Você que é de outra igreja, esse chamado é para a sua igreja também. E talvez seu pastor está ali, lutando, tentando fazer essa igreja correr com cavalos, mas tem aqueles que têm a visão medíocre.
que vê só as coisas da terra, que não concebe, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, subir para o andar de cima e ver as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Igreja é algo extraordinário, não é algo humano. Por isso, se ela agir na ordem do humano, ela não sai do lugar. Ela nada mais é do que um clube recreativo, do que um Rotary Club, do que uma maçonaria ou de qualquer outro clube humano. Igreja é mais do que isso. Igreja é extraordinário. Igreja é chamado para correr com cavalos árabes, cavalos puro sangue. É para isso que você é chamado. É para isso que eu fui chamado. Deus me deu essa palavra há 3 anos, eu não entendi lá atrás. Ele estava me preparando para correr com o cavalo. E é para isso que eu estou aqui. Para correr com o cavalo. E quem quiser correr comigo, nós vamos correr. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É simples assim. Mas precisamos olhar para cima. Precisamos deixar de olhar para as coisas mínimas, para as fofoquinhas, para o disse-me-disse, para não sei o quê, para o mimimi. Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem coisas tão extraordinárias para fazer em nós e através de nós. Mas nós precisamos deixar Deus nos usar. Precisamos deixar Deus nos usar. Olhar para as coisas que são de cima. Entender a visão de Deus. A Jeremias está falando, Senhor, estou tão coitadinho, não tenho sucesso, não sei o quê. Você acha que Deus consolou ele? Deus falou, deixa de ser bobo, rapaz. Na nova tradução, na versão do Hélio. Vou fazer minha Bíblia. Deixa de ser bobo, moço. Fique esperto. Você não está conseguindo correr com os caras que estão correndo junto com você. E quando eu te colocar para correr com o cavalo, como é que você vai correr? Se você está pensando em desistir. Deus não consola, Deus dá a ele uma tarefa impossível. Dei aula muitos anos, 17 anos na Faculdade Batista em Belo Horizonte, no curso de Teologia, e eu dava aula de ministério pastoral, que era no último semestre, que já era quando alguns já eram pastores, né, ou estavam já para serem consagrados. E na última aula, não tinha matéria, não tinha prova, não tinha nada. Eu tinha uma conversa com eles. Eu chegava, sentava, falava, agora nós vamos conversar como colegas. E eu dizia para eles, depois de tudo que eu tinha ensinado para eles sobre ministério pastoral, eu dizia para meus alunos, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês que vocês não ouviram aqui, talvez nunca eu dizer. Dei aula para vocês do 1º ao 7º período, 8º. Eu quero dizer para vocês, pastorear é uma missão impossível. Quero dizer para vocês que não é possível. Eles assustavam, porque cada um deles estavam já se sentindo o melhor pastor das galáxias. Tinha aprendido tudo, estava saindo cheio de conhecimento. Eu dizia, é impossível, não tem como ser pastor. É impossível. Como é que você vai atender todas as demandas do rebanho? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma necessidade. Tem alguns que querem até que você adivinhe o que ele está doente, o que ele está sentindo. Eu disse, primeiro é impossível. Porque aí você vai se desvaziar completamente de tudo que você pensa que é, que você pensa que sabe. E vai ser totalmente dependente de Deus. Porque Ele sim sabe pastorear. E só existe um pastor, é Jesus. Portanto, ou se pastoreia com a visão de Deus, ou não se pastoreia com visão nenhuma. Ou se é igreja para ser extraordinário, ou vamos fazer parte de outro clube qualquer, tem até piscina. Mas Deus já havia colocado no coração dele, ele que não prestou atenção. Já estou caminhando para o final. Lá no capítulo 1, Deus havia dito a ele, versículo 10, hoje eu te dou autoridade sobre as nações.
para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Ele já tinha recebido, mas ele não tinha entendido. Muitos de nós, irmãos, já recebemos a autoridade do Senhor, a palavra, muitos de nós não, a igreja recebeu. O Senhor Jesus diz: vocês têm autoridade no mundo espiritual para pisar escorpião, serpente. Jesus disse isso lá. Ele disse só para os discípulos? Não, para a igreja. A igreja precisa desse poder, senão ela não é nada no mundo. Nós temos autoridade. Jeremias tinha autoridade, mas estava resmungando. E Deus falando: eu é que estou esperando você levantar voo, Jeremias. Eu investi muito em você, eu é que tinha que cobrar de você, você está cobrando de mim. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Por isso nós precisamos ter a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Não é a minha visão. Quantas reuniões nós fazemos em igreja mesmo, e a gente faz: Deus, gente, vamos orar para Deus abençoar aqui a nossa gincana, para Deus abençoar não sei o quê. Não, você tem que orar para saber se Deus quer gincana, ora essa. É isso que Ele quer. Quantas reuniões, eu quando jovem, participava daquelas reuniões de jovem, né, tinha antes do culto, aí aquele minguado de pessoa, desde aquela época já, eu não sou tão jovem assim mais. Ô gente, vamos orar, vamos fazer um não sei o quê, para atrair as pessoas. Nada dava certo. O pastor Renato, semana passada, falou que gosta de filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Fico com medo. Mas tem um filme antigo, não tão antigo, mas muito interessante, chamado O Livro de Eli. Você não viu esse filme? Veja, deve ter aí nessas plataformas, Netflix e tal. Vou dar um spoilerzinho aqui, né? Que o livro é um livro sobre a Bíblia, não é? Há uma palavra que aquele ator famoso, não sei como é que ele chama, Denzel Washington, ele diz assim: eu sou guiado pela fé, não pela visão. Eu sou guiado pela fé, não pela visão. Assiste o filme que você vai entender essa frase. Assim somos nós. Não somos guiados pelo que vemos. Somos guiados pela palavra de Deus, pela fé que nós temos no Senhor. Irmãos, ou nós, e falo no geral, resolvemos viver o extraordinário que Deus tem para nós, ou não vamos viver nada. No reino de Deus assim é 8 ou 80. Nessa matéria ministério pastoral, o aluno passava comigo com 100 ou com 0. Porque não tinha como ser medíocre, e muitos repetiam. A última prova era oral. Eu conversava uma conversa, eu ia perguntando. Ou era 100 ou 0, não dá para ser meio. Deus quer te levar e me levar a níveis mais elevados, na nossa fé. Tudo acontece no mundo espiritual. Tudo. Quando você assistir o jornal na sua casa, a notícia que aparecer lá, você vê que só aparece negócio de Covid, a gente fica até doente, tanto assistir aquilo. Mas a notícia que aparecer, pensa espiritualmente, irmão. Pensa materialmente, não que você vai se encher de raiva do presidente, do governador, do não sei quem, do sei lá de quem. Deixa essas coisas entrar no seu coração, não. Pensa espiritualmente. Que há forças espirituais que estão atuando por trás de tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo. As coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, se diferenciam espiritualmente. Por isso, Deus quer te levar a lugares mais elevados. E Ele nos chama nesse tempo para superarmos nossos limites, a ponto de competirmos com um cavalo de corrida. Deus está chamando a primeira igreja de Valadares para correr mais. Ele quer nos levar a níveis mais elevados. A você
como um crente do Senhor Jesus, como um membro, líder de ministério, participante de ministério, a ir além. E para ir além, é preciso estar disposto a correr com os cavalos. Um dos primeiros encontros meus com meu amigo Marcelo Ramos, ele me contou das correrias que ele arruma, os corre. Eu falei, eu estou precisando correr, eu vou correr com você. Nós vamos correr junto, parceira. Quantas vezes nós corremos juntos? 0. Porque eu não tive coragem ainda, vou confessar aqui em público. Porque você corre demais, irmão. Você vai me matar lá. Meu slim aqui, eu já falei com ele, eu preciso ainda de um pré-vestibular, um preparamento para depois chegar lá, que senão eu não dou conta, irmão. Vamos correr 26 quilômetros, não sei quanto, 1 hora, sei lá, em poucos minutos. Não dá. Não tive coragem. Olha aqui para mim. Para você correr com os cavalos da excelência, que Deus quer e te chama para correr, você precisa estar disposto. Porque é uma jornada espiritual, graças a Deus, né? Não é física. Mas você precisa estar disposto. Porque quando você vai além, você está implicando tempo, disposição, energia, para ir além. Você precisa estar disposto a investir. Então, de alguma maneira, para ir além, eu quero dizer a você, você vai precisar abrir mão de alguma coisa, que eu não sei o que é. Pode ser em relação a tempo, pode ser em relação às suas prioridades, aquilo que você coloca como prioridade. Eu não sei o que é, Deus vai te mostrar. Mas a primeira coisa, você precisa estar disposto a correr com os cavalos. Para ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Esse ano é o ano de nós irmos além, independente de culto presencial ou não, de EBD presencial ou não, de pequeno grupo, não interessa isso. É o tempo de nós mostrarmos que a igreja do Senhor não precisa de reuniões para existir. Amém ou não, irmãos? Estão entendendo? Deus está nos chamando para esse passo. Deus está preparando também a igreja para um tempo de perseguição, para um tempo que talvez em breve, irmãos, escuta o que eu estou dizendo. Em muitos países do mundo nós não podemos ter reuniões como essa. Você sabe que na China igrejas cristãs estão sendo fechadas, pastores presos, isso aconteceu essa semana. Você sabia dessa notícia? Lá já não pode. E parece que a China está dominando o mundo. Você acha que é só produto? Olha na sua casa os produtos que você usa, a roupa que você veste, de onde ela vem. Estamos num tempo de preparo de Deus para a igreja. Ou ela é relevante, ou ela é nada. Não tem como mais brincar. Ou vamos correr com cavalos, ou vamos continuar nos fadigando da nossa corridinha e caindo desmaiado pelo caminho. Você está disposto? A igreja está disposta? O povo de Deus está disposto? É tempo de ir além. Mais tempo de oração, mais tempo de consagração, mais tempo de comunhão, mais tempo de evangelismo, mais tempo de adoração. Será o ano em que Deus estará preparando os nossos celeiros. Preparando os nossos celeiros. Deus tem mostrado isso. Para uma grande colheita que virá depois desse tempo. Depois desse tempo de pandemia, depois desse tempo, a perseguição não acaba. Irmãos, nós estamos entrando num tempo de perseguição. Não, e não, talvez não uma perseguição de bomba. Não, é uma perseguição silenciosa. Que põe todo mundo dentro de casa, que ninguém pode sair na rua, que está todo mundo amordaçado. Nada contra isso, só estou dizendo que nós precisamos ver isso com olhos espirituais.
estou dizendo que é para andar sem máscara, não. Nem que não é para ficar em casa. Estou apenas dizendo que precisamos ter olhos espirituais. E Deus me falou num texto muito interessante, não sei se tem como pôr aí. Quem está lá? É a Maiana? Com máscara, eu não conheço. Máscara e óculos aí eu não conheço. E mulher, cada dia está de um jeito, o cabelo de uma cor, como é que você vai saber? Isaías 37, 30. Tem como pôr esse versículo aí? Versículo que Deus falou muito no meu coração. Eu creio que esse versículo não é para eu guardar para mim, é para a igreja. E Deus vai mostrar a cada um isso, não é? Falamos já sobre o Ezequias hoje, inclusive eu tenho uma mensagem para pregar daquele hino, nós vamos cantar ele um dia, hein? Outro texto, né? Isaías dizendo ao rei Ezequias: eu te darei esse sinal, nesse ano vocês comerão do que crescer por si só, no próximo o que daquilo brotar, e no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. É a palavra de Deus ou não é? É correr com cavalos. Mas é preciso, eu vou voltar nesse tema novamente depois. Mas é preciso nós estarmos realmente, irmãos, preparados, preparando a nossa vida. Deus está dizendo a nós, a igreja dele de um modo geral, mas eu sou pastor dessa igreja local. Portanto, a palavra é para essa igreja local em primeiro lugar. A primeira igreja batista de Valadares. Deus nos quer correndo com cavalos. Deus nos quer realizando o extraordinário para vermos algo extraordinário acontecendo. Deus nos chama para um novo tempo. Um tempo onde a gente olha e diz, a pandemia acabou com tudo. Eu vejo de outra maneira. A pandemia está nos proporcionando coisas que nós não imaginávamos que teríamos já. Em termos até de assistência dos cultos. Mas é preciso estar disposto. É preciso estar disposto. Por isso eu quero fazer um apelo agora. Eu não sei como essa palavra chega ao seu coração. Eu, como pastor, falo com a igreja. Mas de repente você recebeu isso como um pai, que precisa ir além, como uma mãe, como um filho, como uma filha, como um empregado, como um patrão, que precisa ir além também. Ir além nessa obra maravilhosa de poder realmente entender que quando você faz a pergunta a Deus, Deus te responde com uma pergunta, dizendo, você está preparado para fazer algo extraordinário? Então deixa a pequenez de lado. Para de olhar só para o aqui e agora. Para de considerar o passado. Aqui eu tenho ouvido tantas pessoas dizer, no passado era assim, isso não dá certo porque... Esquece, irmão, em nome de Jesus. Isso é o capeta que está falando com você, não é Deus não. Deus está te chamando para correr, para a excelência. O passado é passado. Em nome de Jesus. Eu não sei como essa palavra chega no seu coração. Não sei como. Mas você está disposto? Eu estou disposto. Eu quero correr. Não com o Marcelo, com ele eu não dou conta ainda. Mas com o Senhor eu corro. E sei que Ele vai me dar força extraordinária para correr com um cavalo puro sangue. E vencer. Porque o poder vem dele. E vencer toda a batalha. Quem está disposto também pode ficar em pé, porque eu quero orar pela sua vida. Quero consagrar você ao Senhor. Quem estiver disposto, você está em casa também, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você entende essa palavra no seu coração? Peça ao Espírito Santo para trazer luz. Olha, mais do que eu, de qualquer pregador, está o Espírito Santo, Ele é o professor. Você aí em casa também, está disposto a correr com o cavalo? Aí além, fique em pé também na sua casa, no nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, como ela é penetrante, Senhor, como ela é maravilhosa para o nosso coração. Como o Senhor nos chama para a excelência, para irmos além do que nós somos. Ó Deus, como o Senhor a nós seres humanos, Pai, nos proporciona a irmos muito além daquilo que fomos condicionados como humanos.
porque não somos seres condicionados, mas incondicionados, criados pelo Senhor, para irmos sempre além. Dá que possamos como igreja, Senhor, ir aonde o Senhor quer que nós vamos, Pai. Senhor, nós estamos aqui como igreja diante do Senhor, dizendo: Senhor, leva-nos além, leva-nos. Jeremias não sabia onde o Senhor podia levá-lo, mas ele disse: eu estou pronto a correr. E ele correu. Nós também estamos, Senhor. Ó Pai, transforma corações e mentes. Ó Deus, leva-nos a um ponto de consagração mais elevado, Senhor, a um ponto de oração mais elevado, Senhor, no nome de Jesus. Ó Pai, restaura, Senhor, nossa vida espiritual, e que o Teu Santo Espírito continue a nos falar, mesmo depois que sairmos daqui, que o Seu Santo Espírito possa continuar nos bombardeando com a Tua palavra, falando no nosso coração, trazendo, Pai querido, no nome de Jesus, essa inquietação santa, por atingirmos os alvos do Senhor. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Graças.